Então, eu vou começar essa leitura com vocês em Ezequiel 48, versículo 11, que diz assim: aqui Deus menciona ter uma herança para os santificados. Pertencerá aos sacerdotes consagrados, os zadoquitas, diga comigo, que foram fiéis em me servir. Diga comigo, e não se desviaram como fizeram os levitas, quando os israelitas se desviaram. E é um ponto que é sempre muito importante a gente frisar. Em todo tempo de infidelidade, onde a grande maioria se voltavam para a infidelidade, tinha aqueles que não se corrompiam. Tinha aqueles que continuavam na fidelidade. Quando a grande maioria se perdia, tinha aqueles que permaneciam. É diferente hoje? Sim ou não? Sim ou não? Porque tem gente que se justifica dizendo, talvez, mas a minha situação, o senhor não sabe da minha situação, o que eu tenho enfrentado na minha casa, o que eu tenho enfrentado no meu lar, a atitude do A, do B e do C. Palavra que nós pregamos há 3 quarta-feiras, chamado autorresponsabilidade, não terceirize responsabilidade, seja autorresponsável. Porque, péssimos exemplos você terá sempre. Se você vai seguir ou não, é responsabilidade sua. O que você vai escolher é responsabilidade sua. Ofertas, o diabo vai te fazer todos os dias. Se você vai aceitar essas ofertas ou não, isso é uma responsabilidade sua. Todos os dias vai surgir uma oferta. Todos os dias vai surgir uma proposta. Todos os dias o mal vai te oferecer alguma coisa que faça com que você se desvie do propósito ou da fidelidade para com Deus. Então, só que o que eu quero deixar claro é que não tem como a gente dizer assim, como Adão e Eva não teve como se justificar e dizer, olha, Adão disse, foi a mulher que tu me deste. Tentou lançar a culpa sobre a mulher. O Senhor aceitou? Sim ou não? E foi da mulher e disse, mas você comeu do fruto? Foi a serpente que me enganou. O Senhor aceitou? Não, não aceitou. Por quê? Te oferecer, ela poderia ter oferecido como ofereceu. Aí aceitar, a responsabilidade é sua. A questão é que você aceitou. Então, em todo o tempo, e aqui nós estamos falando de uma herança para os santificados. Nós estamos falando de consagrados, de pessoas que se desviaram e pessoas que permaneceram na fidelidade. Vamos lá. Timóteo 5,4. Os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados. Os de outros são descobertos depois. Esses santificados são os filhos, a linhagem, os descendentes de Zadok, que eram sacerdotes. Lá na frente nós vamos ver, tá? Para entendermos, precisamos ler onde tudo começou. Diga comigo, a omissão de Eli em relação aos seus filhos. Nós falamos no domingo passado sobre isso, você não acompanhou, não tem problema, você vai entender o assunto aqui, porque eu vou ter que fazer uma leitura um pouco extensa, e eu gostaria muito que você, não pense você que eu estou te contando história, tá? Posso estar contando a tua história aqui agora e você se identificar com a sua história. Quero deixar isso registrado para você. Todas as vezes que nós fizermos uma leitura grande na Bíblia e você falar assim, nossa, que leitura, que história é essa? Acho desnecessário. Pode ser a sua. Pode ser a sua. Porque a Bíblia se repete, a história se repete. Entendeu? Todas as histórias bíblicas se repetem. E tudo foi deixado como exemplo para nós. 1 Samuel 2, 12, e aí nós vamos lendo aqui. Os filhos de Eli, diga comigo, eram ímpios. Não se importavam com o Senhor. Lembrando que os filhos de Eli era sacerdote. Bispo, então tudo bem, isso não tem problema porque eu não sou sacerdote. Hoje você é sacerdote também. Sacerdote na sua casa. Sacerdote na sua família. Todos nós somos reis e sacerdotes para Deus. Todos nós hoje, após Jesus, todos nós somos reis e sacerdotes.
temos as duas responsabilidades, os dois benefícios e as duas responsabilidades. O benefício de ser rei e sacerdote, de governar, mas também a responsabilidade das coisas sagradas, que são importantíssimas. Nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. O pecado desses jovens, diga comigo, era muito grande à vista do Senhor. Tem pecado que tem um peso maior? Tem. Tem pecado que tem uma medida maior diante do Senhor? Pesa mais? Tem. Pecado tem peso? Tem. E todos nós temos uma medida? Temos. Nós já pregamos sobre isso, que tem um versículo que diz que o pecado chegou na medida, agora é hora de tratamento. Ou o pecado deles ainda não chegou na medida, então tem o grau de tolerância. Mas todo pecado tem um limite diante de Deus. Por isso que tem pessoas que acham assim, está passando. Talvez não atingiu a medida. Deus está só esperando atingir a medida para poder entrar com o tratamento. Que é aquilo que nós sempre falamos, que quando a palavra não é o suficiente, Deus mexe com as circunstâncias. Grave sempre isso. Que a palavra seja sempre o suficiente para nós. Porque todas as vezes que a palavra não for o suficiente, Deus vai trabalhar as circunstâncias. Pois eles estavam tratando com desprezo, diga comigo, a oferta do Senhor, que significa as coisas sagradas. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou, por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, diga comigo, não é bom o que escuto. O que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Esse não é bom, não era a atitude que Deus esperava dele. Deus esperava atitude. Deus esperava que ele mexesse com as circunstâncias. Que ele era uma autoridade. Então, se vocês estão agindo assim, não importa se vocês são os meus filhos, agora vocês serão corrigidos, vocês serão punidos, vocês são tirados. Vocês serão tirados da posição. Porque engana-se todo pai que acha que amor é você simplesmente dar tudo que você quer, ou dizer eu mato, eu morro, como nós, por algumas vezes, nós já atendemos pessoas que dizem se prostituem pelos filhos. Isso não é amor. Isso não é amor. Amor é você dar um bom exemplo. Amor é você corrigir quando precisa ser corrigido. Amor é você falar não. Inclusive, nós educamos um filho muito mais nos nãos do que nos sims. Entendeu? Muito mais nos nãos do que nos sims. Você forma um caráter do filho muito mais no não do que no sim. Então, isso sim é amor. E Deus esperava de Eli que ele agisse com firmeza, com a postura, que ele agisse, não só falasse. Diga comigo, que ele agisse e não só falasse. E ele, infelizmente, ele só ficou com essas palavras. Se um homem pecar contra o outro, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar, diga comigo, contra o Senhor, quem intercederá por ele? É aquela palavra que a gente sempre diz, né? Se você cair na mão do diabo, Deus te livra. E se você cair nas mãos de Deus, quem te tira de lá? Você entendeu? Se a gente cair na mão do diabo, você clama a Deus, Deus te tira de lá. Mas se cair nas mãos de Deus para tratamento, quem nos tira de lá? Ninguém. Então, contudo, seus filhos, contudo, diga comigo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Por que o Senhor queria matá-los?
Porque a prática deles se tornou abominável. O pecado deles teve um peso enorme diante do Senhor. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra, diga comigo essa palavra, por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre, mas agora declara: longe de mim tal coisa. Diga comigo em voz alta, por favor, diga: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. E aí vem aquela palavra importantíssima, né? Eli não tem um pecado específico que Eli tenha cometido. Eli praticou isso. Qual foi o pecado de Eli? A omissão. Ele foi omisso. Honrou mais aos filhos do que a Deus. E por honrar mais aos filhos do que a Deus, o que Deus havia prometido, que a linhagem dele seria sacerdote para sempre, Deus estava voltando atrás. Porque Deus não pode cumprir. A promessa de Deus é imutável, desde que a gente faça a nossa, desde que a gente cumpra com a nossa. Eu honro os que me honram. Diga essa palavra comigo: eu honro os que me honram. E geralmente a gente sempre cobra de Deus: por que Deus me prometeu e não cumpriu? Será que eu tenho honrado a Deus nos mínimos detalhes? Será que eu tenho essa preocupação? Porque quando você vive a palavra e está no temor do Senhor, eu costumo dizer, inclusive eu falo isso muito perto dos meus obreiros e mais os internos: não permitam que faça nada perto de você que não fariam perto de mim. Não permita. Você não faz perto do bicho, você não faz perto da bicha, você não vai fazer perto de mim. Eu não vou compactuar. Porque é muito comum, na frente de algumas pessoas fazem, na frente de outros que talvez elas considerem pessoas mais santificadas, pessoas separadas, ela não age de uma determinada forma. É verdade ou não é? Ela não tem determinadas atitudes. Por que perto de mim vai ter? Por que perto de mim não haverá o mesmo respeito e o mesmo temor? Então, nós precisamos estar atentos, porque quando nós vivemos a palavra em todo lugar, não é só na igreja. Assim como nós queríamos que a bênção do Senhor seja derramada sobre nós na igreja, a minha casa outro dia nós pregamos sobre isso, que a sua casa é uma extensão do altar. A sua casa deve haver um altar, é um lugar de santificação. E se a sua casa não é uma extensão do altar, isso significa que a palavra não é vivida e não é pregada, Deus não é honrado dentro da sua casa. E nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Quando nós falamos: mas os meus filhos não vão na igreja. Ok, só que a casa é sua. Você tem a responsabilidade da santificação da sua casa. Você tem a responsabilidade de liderança.
Você tem a responsabilidade de mostrar o que é certo ou errado diante de Deus. E nós não podemos compactuar, porque se fazem perto de nós, então está tudo bem, acabou. Então Deus vai cobrar, e as promessas que Deus fez a cada um de nós, como Ele vai poder cumprir com as promessas em nossas vidas, na geração futura, ou como será a continuidade geracional, a sua continuidade geracional? Tem que pensar nisso. Como será? Haverá ou não haverá? Começa aí e termina aí? Ou não? Por isso a gente pensa que ser cristão é a gente vir num culto como este domingo, louvar e etc. Não, está longe disso. Aliás, muito longe disso. Porque aqui nós estamos para cultuar ao Senhor, para ouvir a palavra, aprender, louvar, adorar ao Senhor, e lá fora praticar. Praticar na minha casa. Como nós temos falado tanto, por que hoje as pessoas, os filhos não temem ao Senhor? Porque não há um culto doméstico, não há culto de ação de graças. Não se honra o Senhor nas mínimas coisas. Não se ensina a honrar o Senhor nas mínimas coisas, então vão criando jovens acreditando que Ele pode na força do braço, que Ele pode construir uma vida de sucesso na força do braço, e aí infelizmente não pode, casamento frustrado, vida profissional frustrada, pessoas infelizes, jovens infelizes, seduzidos facilmente pelo mundo, porque infelizmente não há aquele ensinamento, os princípios do Senhor desde o início, praticados em casa, colocados em prática no nosso dia a dia. Ah, mas eu já vou na igreja. Não. A igreja, com certeza, eles vão aprender, como essa semana ainda achei lindo demais, e fica o exemplo, tá? Eu, se não me engano, me perdoe se eu estiver falando errado, acho que estão aqui nessa reunião. Se eu estiver falando errado, me perdoe, tá? Eu não sei que idade tem a criança, que a avó gravou uma oração estava orando com ele, gravou e mandou para que eu ouvisse. Ele falou, olha isso, escuta até o fim, bispo. E uma oração que eu vou te contar, eu acho que tem adultos que não sabem fazer uma oração daquela, tem 4 anos. E ele entrou numa profundidade tão grande, e orando pelos amiguinhos, orando pelas pessoas que não conhecem ao Senhor, que acham que o Senhor não é bom, sendo que Deus é um Deus tão bom. Abençoe essas pessoas que não te conhecem, Senhor. Abençoe essas pessoas que acham que o Senhor não é um Deus bom e o Senhor é um Deus tão bom. Abençoe o bispo Maurílio, abençoe a pastora Liliane, abençoe os meus coleguinhas da escola e da igreja. Abençoe, Senhor, abençoe os meus avós. Abençoe, meu Deus, abençoe para que eles possam crescer, para que as coisas caminhem bem na vida deles, que eles cresçam, que eles prosperem. Uma oração de adulto profundíssima. Senhor, abençoa essas pessoas que não têm o Teu Espírito Santo. Coloca o Teu Espírito Santo nessas pessoas. E aí a avó terminou e falou assim, fruto dos ensinamentos da escolinha. Porque enquanto vocês estão aqui, eles estão lá aprendendo também. Palavras estão sendo semeadas no coraçãozinho deles. Isso é para a vida. Isso é para a vida. Uma criança se não me engano, deve ter 4 aninhos por aí, imagino eu. Eu acho que seja por aí um pouco mais, não sei, 5, 6. Enfim, que são preocupações que devemos ter, porque a promessa do Senhor não é só para a tua vida, é para a geração, é continuidade geracional. E se não há uma continuidade, como será? Como Deus vai poder cumprir plenamente aquilo que tem prometido? Amém, pessoal? Então grave essa palavra aqui, ó. Longe de mim fazer tal coisa. Diga comigo, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. E como às vezes nós falamos que honramos ao Senhor, mas quando na verdade
O dia a dia não mostra isso. O nosso dia a dia não mostra. Por que quando nós falamos e temos batido tanto sobre isso, sobre culto doméstico? Tem gente que diz assim, não, mas eu já faço na igreja, não é esse o propósito. Primeiro você honrar o Senhor na sua casa e ensinar. Culto de ação de graças. Acho que cada grande vitória, ou deveria, no mínimo, estabelecer um culto de ação de graça mensal. Porque você tem filhos e netos para ensinar. Já parou para pensar a importância disso, de falar e testemunhar dos feitos do Senhor? Os encontros do povo de Israel até hoje é para falar dos feitos do Senhor. Das obras do Senhor, até hoje, todas as reuniões é para testemunhar dos feitos do Senhor. Passa, por favor. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai. E não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, sua família, ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu que eu não eliminar do meu altar será poupado apenas para consumir os seus olhos, com lágrimas e entristecer o seu coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você, os 2 morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote, diga comigo, fiel. Por isso que quando Deus encontra uma pessoa, um sacerdote fiel, ali se perpetua a bênção. Quando Deus encontra pessoas fiéis, ali começa a continuidade do cumprimento das promessas do Senhor às gerações futuras. Por isso é tão importante, viu? Por isso é tão importante. Não pense quando você... eu vejo que esse é o grande erro dos pais hoje. Primeiro, os pais não querem magoar os seus filhos. Querem sempre... Hoje os filhos são mais fortes do que os pais, essa é a verdade. Tem uma coisa que os meus filhos falam, outro dia ainda, semana passada meu filho repetiu isso. Meu filho repetiu uma coisa, ele falou assim para mim e para a mãe dele. Ele disse assim, vocês são maravilhosos e eu admiro vocês em tudo que vocês fazem. Vocês são bons no que fazem. Só que vocês, acima de tudo, vocês se superaram como pais. E sabe por que ele fala isso? Não é porque eu disse sim a vida toda, não, é porque eu disse não. Foi mais criado no não do que no sim. Sabia? Foi mais criado no não do que no sim. Esse lugar não é para você, esse lugar não é para você, esse lugar não, papai não vai permitir. Mas meus amigos estão saindo agora, você não. Você agora é dentro de casa. Eu digo, eu tinha um pai ímpio. Meu pai vivia no pecado. Quando eu falava para meu pai falava assim para mim, 11 horas eu quero você em casa. Eu falava, pai, mas o que é isso? Os amigos estão saindo, agora nesse horário que os amigos estão saindo. Os amigos são amigos. Ainda mais nós que servimos ao Senhor, temos que estar na casa do Senhor. Não é verdade? Então, mas tem a festa do meu amigo, esse lugar não é para você. Você precisa discernir o que é para você, o que não é para você, o que você quer. Porque tem coisas que daqui a pouco vai se tornar comum, normal. Você vai hoje, você vai amanhã, você vai depois de amanhã, vai ficar normal. Não é verdade? Tem coisas que talvez... não tem problema nenhum, não tem hoje, não tem amanhã, não tem depois de amanhã, depois comum. Tudo faz parte, já não tem mais separação alguma, diferença alguma, então tudo é a mesma coisa. Qual é a diferença de um cristão e de um ímpio, uma pessoa não cristã hoje? Hoje muitos se intitulam porque um vai na igreja e o outro não. Mas será que é isso?
Será que é exatamente isso a mudança? Porque um vem na igreja, hoje, domingo de manhã, eu estou na igreja. Segunda à noite, eu estou na igreja. Não. O que nos diferencia é a nossa conduta, o nosso caráter, o nosso interior, o que há dentro de nós, como nós honramos a Deus nos mínimos detalhes. E isso é o que nos diferencia. Não porque nós frequentamos a igreja. Pelo contrário, tem gente que frequenta e é um péssimo exemplo, um péssimo testemunho. Não é verdade? É a nossa atitude. Então, hoje muitos acham, porque só fala sim, tudo que pede dá, tudo que pede faz, tudo que coisa, forçou um pouquinho. Não. E eu falo isso porque meu filho, ele fala, não é a primeira nem a segunda vez que ele fala isso para mim e para a mãe dele. Ele diz, vocês são muito bons, eu admiro vocês em tudo que vocês fazem, mas vocês se superaram como pais. E que Deus me ajude a ser como vocês. E justamente porque foram os nãos. Os nãos. Para isso também a gente está muito próximo. Sempre muito junto. Mas esse lugar não é para você, aqui não é para você, lá não é para você. Não, papai não vai compactuar. O dia que você tiver a sua independência, o dia que você for realmente independente 100%, aí você faz as suas escolhas. Mas eu criei dizendo assim, enquanto eu não entender que você tem discernimento, vocês não têm discernimento suficiente para fazer as escolhas certas, tomo eu por vocês. Vou tomar por vocês. E isso por bem de vocês. A hora que eu entender que vocês têm maturidade, discernimento para fazer as escolhas certas, aí vocês fazem e eu monitoro, acompanho junto. Mas enquanto eu entender que não, tomo por vocês. Ah, mas vai criar revoltado. Olha, aproxima-se dos meus, vê se eles são revoltados. Aproxime-se deles. Ah, mas vai criar uns meninos frustrados. Veja, acompanhe, aproxime-se, veja se são frustrados. Veja se é isso. Tem muito mais frustrados pelo sim do que os meus que... Não estou fazendo comparação no sentido que o meu filho é mais bem criado do que o seu. Não é nada disso. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Estou dando um exemplo que o não, hoje eles agradecem pelos nãos. Hoje eles agradecem pelos nãos. Entendeu? Naquele momento talvez não entendia muito, mas hoje agradece, hoje já tem discernimento, entenderam que os nãos foram importantes. Vamos lá. Levantarei para mim um sacerdote fiel que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. De acordo com o meu coração e o meu? Então, preciso saber como é o pensamento de Deus para não errar. Nós precisamos saber como Deus pensa, como é o coração de Deus, porque senão eu vou agir diferente do pensamento de Deus, do coração de Deus. Edificarei firmemente a família dele. Diga comigo, uma casa firme. Edificarei firmemente a família, ou seja, ele vai ter uma casa firme, como está na Almeida. E ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. E ele implorará que ponham em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Né? As consequências da escolha. Pode passar. A Bíblia não fala de algum pecado específico que ele tenha cometido, mas o que vemos claramente é a omissão. O pecado, Romanos 1 fala que não só erra quem faz, quem consente também. Romanos 1. Não é só quem faz. Quem consente com aquele que faz também peca. Eu não fiz nada, isso é escolha dele, mas você consentiu? Você sabia, compactuou de alguma forma? Então você também é corresponsável. A omissão em tomar providências lhe roubou o futuro de paz. Diga comigo, a omissão em tomar providências lhe roubou o futuro de paz. Porque tanto bênçãos como consequências é tudo a longo prazo. É o cumprimento parcial. Ela vai se cumprindo ao longo do tempo. Às vezes, e inclusive,
Eu sempre falo sobre isso, que a conquista da terra prometida levou 5 anos. 5 anos de batalha, 5 anos de guerra para tomar posse completamente. Foi cidade a cidade, cidade a cidade. Mas depois de conquistar também, muitas vezes perderam. Porque cada vez que eles faziam as coisas que Deus reprovava, Deus os entregava nas mãos dos inimigos. E eles retrocediam, voltavam atrás. Não é para que a vida de ninguém seja assim, oscilante, um passo para frente, 3, 4 para trás. É para ser uma vida em ascensão. Mas se a fé for oscilante, a vida será oscilante. Você pode ter certeza disso. Se a fé for oscilante, a vida vai ser. Se a forma de honrar a Deus é oscilante, a vida será oscilante. Você quer saber por que sua vida é oscilante? Atente-se ao seu espiritual. Você vai descobrir que o seu espiritual é oscilante. Se o espiritual é estável, a vida será estável. Se o espiritual é instável, você de mente instável, a sua vida será instável. Ele não agiu, apenas falou com os filhos. Nenhuma mudança de circunstâncias foi feita. Diga comigo, ele não agiu, apenas falou com os filhos. Nenhuma mudança de circunstâncias foi feita. Eu vou dizer uma coisa para você. Se a única coisa que você faz é ameaças, você vai perder a credibilidade. Se a única coisa que a gente fala, e isso é para tudo, tá? Tudo. Porque se você não fizer, porque você... Poucas palavras e mais ação. Poucas palavras. Inclusive, eu sempre falo o seguinte, cuidado com o tom de voz. Subiu o tom de voz, você não vai ser mais ouvido. Seu filho, marido, esposa, viu? Cuidado com o tom de voz. Subiu o tom de voz, você já não vai ser ouvido mais. Você acha que está sendo ouvido, mas não está sendo ouvido mais. Por quê? Quando nós queremos que as pessoas nos entendam, nós precisamos falar com clareza, de forma objetiva, com um tom de voz equilibrado, para que a pessoa possa absorver, entender e ver que você está falando com seriedade. E se você está falando, você não está fazendo ameaça. Não é ameaça, mas se eu falar, eu vou cumprir. Inclusive, como disse, isso é marido, esposa, filhos. Filhos que são só ameaçados. Se você fazer, você vai apanhar. Se você fizer isso, você vai apanhar. Se você fizer aquilo, você vai apanhar. E não fazem a correção. Quando prometem fazer a correção, você está contribuindo para a sua falta de crédito. Ele não vai confiar mais nas suas palavras. Inclusive, quando você falar, se você fizer, você vai ser corrigido. Ele não leva a sério. Porque você não faz valer a sua palavra. Você sempre fala e nunca cumpre. Então, fala pouco e faça aquilo que falou. Cumpra com aquilo que falou. Não é pelo muito falar, viu? Muitos erram muito nisso. Pelo excesso de palavras, o excesso não vai entrar, não vai absorver. Enfim, lembrando sempre, o exemplo é tudo. Ele não agiu, apenas falou com os filhos, nenhuma mudança de circunstâncias foi feita. Como ele era o líder, Deus cobrou e tratou duramente com ele. A omissão roubou a sua linhagem. Diga comigo, a omissão roubou a sua linhagem, ou seja, era para ser uma linhagem eterna, a sua omissão fez com que fosse interrompida a promessa do Senhor. A falta de correção mais severa lhe custou a morte dos filhos e uma maldição para todas as suas gerações que viriam. Se um filho falar assim, você já prestou atenção? É por isso que a gente precisa conhecer a palavra, né? Se um filho falar assim, pai, eu posso fumar um cigarro de maconha? Talvez o pai vai dizer assim, a não ser que o pai também dá um tapinha, né? Porque hoje está incrível, né? Está incrível. Não estou falando de brincadeira, não. Outro dia estava eu e meu filho, e aí eu comecei a conversar com um cara,
E eu não me atentei que eu vi aquele cheiro, não que eu tenha experimentado, graças a Deus nunca experimentei, mas eu entendi que era um cigarro de maconha, que é azedo daquele jeito, ardido daquele jeito, né? E aí o garoto, filho, que deveria ter ali uns 23 anos, por aí, o pai compartilhando o cigarro com o filho. Né? Dava um trago aqui e tal, e eu olhei aquilo e falei, Jesus amado, o que é isso? Né? É moderno demais, né? Então, talvez fala, você deixa eu fumar um cigarro de maconha? O pai falou, que é isso? Você está louco, rapaz? Onde já se viu? Mas cuidado com a inversão. Viu? Porque parece muito grave, mas tem atitudes que é pecado que a gente não trata com o mesmo peso. O cigarro de maconha, tem muitos que talvez amanhã se libertem. E o pecado, como é que é? O pecado mata e leva para o inferno também. Às vezes a gente trata com determinado peso algumas coisas e não se atenta a outras coisas que vão comprometer o futuro deles, comprometer a vida deles, a bênção de Deus sobre a vida deles. Está entendendo o raciocínio ou não? Sim ou não? Isso não, mas espera aí, não vim na igreja, fazer como muitos pais ensinam os filhos, beber, né? Outro dia eu atendi uma pessoa que é jovem, aprendeu a beber em casa. E hoje é a maior dificuldade, o filho é a maior dificuldade de se libertar da bebida, ainda jovem, a maior dificuldade de se libertar da bebida, porque aprendeu a beber em casa. E aí? A omissão é um pecado tão devastador como da comissão. Deus disse a Eli, eu prometi a seu pai uma clara referência a Arão, que começa lá com Abraão, a descendência dos sacerdotes, que vocês permaneceriam como linhagem no ministério, mas eu vou arrancar o braço de seu pai do ministério. Casa firme, diga comigo, se refere à linhagem. Então, se você vai ter uma casa firme ou não vai ter uma casa firme. Na Almeida, o versículo 35 de 1 Samuel, fala de casa firme, que se refere à linhagem. Vou levantar um sacerdote fiel, diga comigo, uma casa firme. Se você for um sacerdote fiel, sua casa está firme. E se você não for um sacerdote fiel, você não tem uma casa firme. Ou seja, não está firmado em Deus. Passa. A definição de Deus de fidelidade não é alguém que consegue ser fiel apenas na sua geração, mas alguém, diga comigo, que consegue deixar continuidade. Então, aí cabe muito bem aquela pergunta que nós fizemos há um tempo atrás e hoje é uma frase interessante para a gente meditar, né? Porque muitos questionam e dizem assim, que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? Mas a pergunta deveria ser, que filhos nós vamos deixar para esse mundo? Que tipo de filhos nós vamos deixar para esse mundo quando partirmos? Que tipo de homem, que tipo de mulher nós vamos deixar? Que tipo de caráter? Que tipo de temor? Mas eu falo e não me ouvem. Dê exemplo. Eu vejo hoje muitas pessoas que não têm interesse, familiares, filhos inclusive, que não têm interesse nenhum de estar na igreja. Não é por causa da igreja não, por causa dos exemplos dos pais. Por causa dos péssimos exemplos familiares. Por que ele vai vir numa igreja, que ele vê os pais vindo na igreja e o pau torando lá? Um ofendendo o outro, brigando, se ofendendo, falando palavras pesadíssimas. Por que ele vai querer estar na igreja? Para quê? Ele vai dizer eu vou, para quê? Porque meus pais não mudarem nada. Eles vão na igreja e já chegam em casa brigando. Eles não respeitam um ao outro. E consequentemente não vão respeitar os pais. Consequentemente não vai, só questão de tempo, viu? Só questão de tempo, não respeitará os pais. E isso é sério.
Por isso que a gente, realmente nós lutarmos para viver, o mundo é altamente sedutor. O que tem que estar dentro de você é a palavra e não o mundo, porque senão vai prevalecer o mundo. Se a palavra não estiver dentro de você, vai prevalecer o mundo. Se você não se encher da palavra, vai prevalecer na sua vida o espírito do mundo. E automaticamente, muitos com atitudes carnais e egoístas, que acabam na frente dos filhos dando bom exemplo, ou péssimo exemplo, discutindo, ofendendo-se, magoando-se, desrespeitando e desautorizando um ao outro, isso ninguém vai terminar bem. Ninguém vai terminar bem. Porque é um péssimo exemplo. Às vezes o pai quer desautorizar a mãe quer desautorizar o pai, e a criança está no meio vendo aquilo, vai com um tom de brincadeira, e isso vai se voltar contra vocês, é só questão de tempo. Porque pai e mãe falam uma língua só. Ainda que haja divergência, que não haja divergência na frente da criança, na frente do filho. Que haja divergência, preserve eles, para que eles entendam que há uma só língua. Que há uma só língua, há uma só voz. Porque filhos de pais separados é uma batalha, é uma luta gigantesca. Porque às vezes quer agradar, o outro quer mostrar que é melhor, comprando, fazendo tudo que o outro quer, desautorizando, quer mostrar que ele é melhor que a mãe, quer mostrar que a mãe é melhor do que o pai, e aí vira aquele emaranhado. E quem vai ser atingido? Esse filho. E o filho já aprende também, ele começa a ser manipulador cedo, ele quer ganhar alguma coisa, a mãe foi contra, corre para o pai, porque ele sabe que o pai vai dizer sim. O pai foi contra, corre para a mãe. Então ele já começa aquele espírito infelizmente, de manipulação entrar dentro dele, porque ele já sabe como extrair o que ele quer dos outros, de cada um. Aí vem aquela frase lá na frente, aonde eu errei num monte de coisa. O que eu fiz de errado? Um monte de coisa. Que consegue reproduzir, diga comigo, o DNA de fidelidade. Isso. Quem consegue reproduzir o DNA de fidelidade? Porque o DNA de fidelidade tem que estar dentro de cada um. Tem que haver o DNA da fidelidade. É correto, é correto. E grave, tem gente que diz assim, mas tem um monte de gente que não vive. Tem mesmo, é verdade. É verdade. Mas olha para a vida dele. Tem um monte de pastor que faz um monte de coisa errada. É verdade, você está corretíssimo. Mas olha para a vida dele. Olha, você vai encontrar o que você quiser, pode procurar. Tem um monte de gente que vai na igreja e é verdade, você está certíssimo. Só que, querido, nada termina da mesma forma, não. Nada passa em branco aos olhos de Deus, não. Deus vai tratar. De uma forma ou de outra, Deus vai tratar. Mais dia, menos dia, nunca entenda, acredite que a tolerância, confunda tolerância com benignidade, longanimidade. Nunca, longanimidade. Deus é longânimo. Mas mais dia, menos dia, Ele vai. A hora que chegar na medida, Deus trata. Passa. Vemos então no capítulo 4, versículo 1, o juízo de Deus. Os dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. A arca tomada pelos filisteus, Eli fica sabendo, cai da cadeira, quebra o pescoço, a consequência de uma vez só. Eli fica sabendo, os filhos mortos, cai da cadeira, diga comigo, quebra o pescoço e morre. A mulher de Finéias, quando soube, entrou em trabalho de parto, morreu no parto, antes deu o nome ao filho de Icabote, que significa a glória de Deus se foi, ou não há glória nenhuma, e completou a glória
se foi de Israel, porque a arca de Deus foi tomada, ou a presença de Deus. A arca significa a presença de Deus. Ele tinha 98 anos, liderou Israel por 40 anos, diga comigo, e terminou mal, muito mal. Na Bíblia tem gente que começou muito bem e terminou muito mal. Na Bíblia tem gente que começou muito mal e terminou muito bem. Escolhas. Escolhas. Quem está entendendo, pessoal, por favor? Quando a gente olha tudo isso, quando nós olhamos tudo isso, talvez seja um tipo de mensagem que traz um certo peso sobre nós. Traz um certo peso sobre nossas vidas. Mas eu sempre analiso cada uma dessas mensagens, até porque, quero repetir mais uma vez isso, não pense que eu estou jogando a mensagem para aí, porque ela cortou aqui primeiro. Entendeu? Ela cortou aqui primeiro. Porque eu também sou sacerdote. E a sua cobrança, você será cobrado duramente, mas eu serei cobrado ainda mais duramente do que você. Então, corta daí, corta de cá. E cada mensagem que vem, peraí, como eu quero terminar os meus dias? Como é que eu quero que seja a geração futura? Eu quero que haja continuidade de fidelidade, que haja um DNA de fidelidade correndo nas próximas gerações? Porque quando há um DNA de fidelidade, Deus exalta. Quando não há, Deus tira. Então aqui eu já sei que não há um DNA de fidelidade. Então separa. Aqui há um DNA de fidelidade. Então vamos agora colocar numa posição de honra, porque há um DNA de fidelidade. Sempre que, parece uma coisa assim, ridícula, né? Para muitos fala assim, pô, mas eu estou ouvindo a palavra na igreja, a gente não conversa sobre a palavra em casa? Acho que não tem necessidade, será que não? Que aqui você está ouvindo, lá você vai meditar. Lá você para profundamente e vai meditar. Para ver aonde você está. Porque, como sempre dizemos, pecado significa errar o alvo. Cada vez que você peca, você erra o alvo, você está mais longe do objetivo. E não se esqueça daquele exemplo que eu dou. Virei o pezinho. Se o caminho é reto, eu já estou fora dele. Quanto mais eu andar, mais longe eu estarei. Parece que eu quase não me desviei. Estou quase de frente. O pezinho está aqui. Se eu seguir aqui, e o meu caminho era reto, o objetivo era aqui, o que Deus tem para mim é aqui, no caminho reto, como a Bíblia diz, aonde eu vou parar? E quanto mais eu puder seguir, mais longe eu vou. E mais distante eu estarei de tudo aquilo que Deus tem para mim e dos meus sonhos. Morte e juízo se instalaram nessa família. E isso vai de forma progressiva. Até que Saul manda chamar o sacerdote Aimeleque, porque alguém fofocou que ele tinha consultado o Senhor por Davi. Doeg, o edomita, contou a Saul. Saul, acreditando em conspiração, manda matar todos, até os recém-nascidos, no total de, diga comigo, 85 sacerdotes, fora mulheres, crianças e a cidade sacerdotal Nob. Então o rei ordenou a Doeg, mate os sacerdotes, e ele o matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, as cidades dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Aonde eu quero chegar com essa leitura? Talvez você fale assim, nossa, bispo, tanta leitura, tudo tem um propósito. É para mostrar para você que, numa época distante, mais na frente,
aqui, nessa atitude louca de Saul, de mandar matar sacerdote, estava mais uma linhagem da descendência de Eli sendo eliminada. Como Deus, os filhos, na vida dos filhos se cumpriu instantaneamente, depois veio as gerações futuras. Mas tudo se cumprindo. Ainda aqui ficou, entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo, o homem que está atrás da sua vida também está atrás da minha. Na época, Saul queria matar Davi. Mas você está salvo comigo. Quando estudamos a linhagem de Eli, vemos que Aimeleque, todos os sacerdotes e a maior parte dos que viviam na cidade sacerdotal era da linhagem de Eli. Aquela palavra de juízo ainda estava se cumprindo, aquela palavra que nós lemos lá atrás. Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, foge e encontra refúgio em Davi. Davi se sente culpado pelo que aconteceu e dá suporte, cuida durante o seu reinado. Entretanto, enquanto estava vivo, temos aqui ainda um descendente de Eli vivo. Salomão assume o reinado e expulsa Abiatar do sacerdócio. Fala que ele era digno de morte porque havia conspirado na questão de Adonias, apoiando Adonias a se colocar como rei ao invés de Salomão. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: vá para Anatote, para suas terras, você merece morrer, mas hoje eu não o matarei, pois você carregou a arca do soberano, o Senhor, diante de Davi, meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. Então Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor. Diga comigo: cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Algumas mais tarde. Parte da sentença se cumpriu instantaneamente, parte da sentença se cumpriu mais tarde, há um tempo mais tarde. Tanto promessas como correções, ela leva um tempo para se cumprir. E é isso que nós precisamos, porque tudo que nós fazemos é para longo prazo. Não é o hoje que nós olhamos. Não é o hoje. Tudo é a longo prazo. Uma boa construção de vida você constrói do dia para a noite? Sim ou não? Você constrói uma vida sólida do dia para a noite? É como eu sempre ensino, uma construção de sucesso começa assim, ó. Você está aqui hoje, nessa manhã, não está? Você fez uma boa escolha. A melhor que você poderia fazer, estar aqui agora pela manhã. Então você fez uma boa escolha. Uma manhã maravilhosa. Para você ter um dia de sucesso, depende do que você vai fazer agora à tarde. Como é que você vai fechar esse dia? Vamos supor que você feche esse dia como um dia maravilhoso. Domingo de sucesso, já um degrauzinho a mais na construção de uma vida de sucesso, abençoada. Só que amanhã tem um novo dia. E para que amanhã, segunda-feira, seja uma segunda-feira de sucesso, depende das suas escolhas desde a primeira hora até a última hora. A semana que vem, para ser uma semana de sucesso, depende de cada dia, cada escolha que você vai fazer. Depende de cada escolha que você fizer, para ter realmente um dia de sucesso, uma semana de sucesso. Então, são escolhas. Você vai construindo uma vida de sucesso. Dia após dia, semana após semana, mês após mês. Porque não é o que você faz, diga comigo, de vez em quando, que traz bênção à minha vida. Mas o que eu faço continuamente, consistentemente, isso é o que traz bênção à sua vida. Tudo que você faz de vez em quando, você não tem resultado. E o pouco que tem, quando você para de fazer, você perde.
É o que a gente faz continuamente, é o que nós fazemos todos os dias. Por isso que tem que haver uma mentalidade, uma mudança de mentalidade. Se não há uma mudança de mentalidade, não há uma mudança nos resultados. E, independente, tome uma decisão dentro de você, que você vai ser uma pessoa que vai carregar o DNA da fidelidade. Porque se você não tiver o DNA da fidelidade, quando acontecer alguma coisa, seu marido, sua esposa ou alguém fizer alguma coisa com você, você vai dizer assim, do que está me adiantando? Quer saber? Não vou fazer mais nada. Você não tinha o DNA da fidelidade. Porque quem é fiel em qualquer circunstância. Quem é fiel independente do que esteja acontecendo, porque o DNA da fidelidade está em você. Está entendendo? Aí eu não vou terceirizar, mas sabe por que eu fiz isso? Por causa do A. Sabe por que eu fiz aquilo? Por causa do B. Sabe por que eu fiz aquilo? Por causa do C. Fez nada, fez porque não havia o DNA da fidelidade. Se tivesse o DNA da fidelidade, você não teria feito, você teria mantido o seu caráter, a sua integridade, a sua postura. Você tem um relacionamento com Deus, você sabe o que você quer, o que você está construindo em Deus. Então eu não vou jogar isso fora por quem quer que seja, ou por causa da atitude do A, do B e do C. Não vou terceirizar a responsabilidade. Passa rapidinho, por favor, que eu vou ter que acelerar. Mas quando Eli e seus filhos morreram, não estava se cumprindo as palavras? Sim, mas não plenamente. Quando Aimeleque foi executado com a sua casa, também estava se cumprindo, mas não totalmente. Quando o último da linhagem foi tirado, a Bíblia diz, agora se cumpriu. Mas a promessa não era só tirar a descendência ruim, mas levantar um sacerdote fiel. Para esse sacerdote fiel, eu vou levantar e edificar uma casa firme. E isso fala da linhagem de continuidade. Diga comigo, linhagem de continuidade. Nós vemos que logo após o exílio da Babilônia, quando todo mundo se desviou, aquela linhagem, diga comigo, permaneceu fiel. Sempre do nosso lado vai ter pessoas que não vão permanecer. Sempre terá. E como a gente sempre diz, são umas escolhas que a gente faz. Né? Eu sempre falo sobre isso, que de quando eu comecei no ministério, só resta eu. E permanecerei. De quando eu comecei, daqueles que começaram comigo, muitos já foram ao longo da nossa caminhada, muitos foram se perdendo, muitos foram caindo, muitos foram desanimando, muitos foram se corrompendo, muitos foram se perdendo no caminho. E da minha época só permanece eu. Eu tenho sempre isso comigo, independente do que as pessoas façam, eu sei o que eu quero para a minha vida. Eu sei como eu quero terminar os meus dias, né? Eu sei como eu quero terminar os meus dias e eu tomei uma decisão que eu vivo a minha fé, não a fé dos outros. Porque tem gente que quando alguém desmorona, a dele também foi. A minha não, eu vivo a minha, não a dos outros. Eu vivo a minha fé. E independente do que estejam fazendo por aí, eu sei do relacionamento que eu tenho com Deus. Então, a gente precisa saber quem somos em Deus, que tipo de relacionamentos temos construído com Deus. Às vezes a gente escuta coisas por aí, escuta coisas absurdas, né, de gente fazendo, pelo amor de Deus, isso são pessoas que não acreditam seriamente na palavra, não acreditam no cumprimento da palavra, acham que vão passar, e não passa, ninguém passa, a palavra vai se cumprir. Passa, mas para entendermos melhor a promessa da casa firme, nós vamos ter que voltar um pouco mais na história. Números 25, um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com uma lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher, e então cessou a praga contra os israelitas. Quando nós falamos, nós pregamos agora recentemente, que quando a gente estuda na Bíblia, quando Balaão foi contratado
para lançar maldição sobre o povo de Deus, e Deus não permitiu, porque o Senhor disse, esse povo é bendito, você não pode amaldiçoar esse povo. Você não pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Então Balaão, astutamente, ele disse assim, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma pedra de tropeço. Coloca lá no meio deles mulheres midianitas, e eles vão se corromper. Coloca lá, mulheres. Que é aquilo que eu sempre digo a você, cuidado, porque o diabo nunca vai colocar na ponta do anzol uma isca que você não goste. Entende? Cuidado, ele nunca vai colocar na ponta do anzol uma isca extremamente, altamente sedutora. Cuidado. Aí colocaram, e o povo se perdeu tanto, e começou a se contaminar, se prostituir, e o cidadão aqui perdeu tanto rumo que entrou até dentro do lugar sagrado com uma mulher midianita, até diante de Moisés na tenda, para poder ter relações com a mulher, tão corrompido que eles estavam. E aí, um sacerdote da linhagem do DNA fiel, viu aquilo e ficou tão chocado com aquilo que pegou uma lança, foi lá e matou os dois. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés, Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira sobre os israelitas, pois, diga comigo, foi zeloso com o mesmo zelo que eu tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Aquela atitude dele de se doer pelo Senhor, pelas coisas sagradas, porque aquele homem entrar com a mulher dentro do lugar sagrado para praticar o pecado lá dentro, fez com que aquele homem, Eleazar, entrasse com tamanha ira e matasse aqueles dois ali. Então, o que o Senhor entendeu? Na verdade, ele estava acessando uma maldição muito maior através daquela atitude, porque ele se doeu, ele foi zeloso pelas coisas sagradas. Grave essa palavra e repita comigo, zeloso para com as coisas sagradas. O Senhor diz assim, Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote, desviou a minha ira sobre os israelitas, pois foi zeloso. A ira ia vir sobre todos estavam debaixo de uma praga, de uma maldição, a ira viria sobre todos. E ele desviou a ira do Senhor, porque foi zeloso. Quando nós somos zelosos, ou zelosos, para com as coisas sagradas, nós desviamos a ira do Senhor daquilo que está ao nosso redor. Entende? Sim ou não? Entende? Quando você é zeloso, aqui não. Você está sendo um canal de bênção, inclusive para os próprios praticantes. Com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. O zelo pela santidade do Senhor, não pense que ele faz vista grossa. Se tiver que tratar, ele vai tratar duramente, porque é o zelo dele para com as coisas sagradas. Diga-lhes, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. E nós vemos que logo após o exílio da Babilônia, quando todo mundo se desviou, aquela linhagem permaneceu fiel, a chamada casa de Zadok, aonde nós começamos a leitura. Mas, para entendermos melhor a promessa da casa firme, vamos ter que voltar um pouco mais na história. Você voltou, querida? Pode passar. Os israelitas... Como lemos, esse Finéias era filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão. Finéias, no zelo por mim, fez isso. Faço aliança para o sacerdócio, diga comigo, perpétuo. Arão já tinha a promessa do sacerdócio perpétuo. Arão teve 4 filhos, 2 ofereceram fogo estranho e morreram Nadab e Abiú. Sobraram 2, Eleazar e Itamar. Vemos aqui Deus fazendo uma promessa ao filho de Eleazar. Finéias, faço
uma aliança de sacerdócio perpétuo. Deus estava falando, quando encontro alguém com tanto zelo, esse é o DNA que eu quero reproduzir para o ministério. Quando encontro alguém com tanto zelo, esse é o DNA que eu quero reproduzir. Está entendendo ou não? Sim ou não? É por isso, aí a gente olha assim, né? Penso que agora eu vou dar um exemplo para você que veio da minha cabeça aqui agora. Foi o que Deus encontrou na minha mãe. E reproduzindo o DNA nos filhos. Foi o que Deus encontrou, porque quando eu falo da minha mãe, eu estou falando de alguém que amou a Deus incondicionalmente nos piores momentos da vida dela. Na pior fase da vida dela. Minha mãe é um exemplo de mulher de pessoa, não vou falar nem de mulher, de pessoa que amou a Deus incondicionalmente. Porque minha mãe, quando aceitou Jesus, a vida dela virou de ponta cabeça. Ela poderia ter tudo para não acreditar em mais nada. Nada. Ela foi traída brutalmente, todo o patrimônio foi completamente, minha mãe, de uma mulher rica, se tornou uma mulher pobre, uma mulher que não conseguiu segurar nenhuma casa, não tinha uma casa para morar, não tinha nem um carro para andar, E cada vez que a situação apertava, mais ela se aproximava de Deus, mais ela amava o Senhor, mais ela se achegava a Deus, mais ela se prostrava diante do Senhor, mais, e vejo que ali Deus encontrou certamente o DNA da fidelidade, o DNA de um amor incondicional, e ali certamente isso vem se reproduzindo, né, em nossas vidas, e que assim seja daqui para frente. Pode passar? Eli era da linhagem de Itamar, filho de Arão, Finéias de Eleazar. Itamar teve sua chance, mas a sua linhagem fracassou. Então Deus deu Eleazar através de Finéias. Deus arrancou a linhagem de Eli porque não reproduziu o compromisso, e depois, então, levanta o sacerdote fiel. Mas no dia de Salomão, Zadok assume, quando estudamos a linhagem de Zadok, é da descendência de Finéias, neto de Arão. De Arão, que é dos sacerdotes da linhagem da fidelidade. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comando do exército, e o sacerdote Zadok em lugar de Abiatar. Coloca os versículos, por favor. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, diga comigo, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Quando Deus falou isso para Ezequias, o rei Ezequias foi um exemplo extraordinário de alguém que realizou algo extraordinário para o Senhor. Ele avivou o povo, ele trouxe de volta o povo à presença do Senhor, adorou, tirou a idolatria, combateu a idolatria, exterminou a idolatria do meio do povo de Deus. Só que certamente tinha uma pendência séria na vida dele. Ele foi um rei maravilhoso, mas o Senhor diz assim a ele, diga comigo, põe em ordem a sua casa. O Senhor estava, esse ponto não é uma outra, porque era um rei próspero, um rei abençoado, mas o Senhor fez essa observação, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer e não se recuperará. Esse em ordem a sua casa é certamente a casa dele. A casa estava bagunçada. Sabe por quê? Porque o seu filho foi um dos piores reis que já existiu em Israel. E essa história, quando nós vemos, põe em ordem a sua casa, ele clamou ao Senhor e disse, Senhor, tu sabes que eu fui fiel.
Tu sabes que eu tenho andado na fidelidade, eu tenho andado na integridade diante do Senhor. O Senhor ouviu imediatamente a oração dele e disse a Isaías: volte e diga a ele que eu estou acrescentando mais 15 anos na vida dele. Mas esses 15 anos certamente era para ele colocar sua casa em ordem, que não foi o que aconteceu. Você vê que a gente sempre fala sobre isso, é lindo de se ver. Deus disse: coloca a tua casa em ordem, você vai morrer. Ele falou: tu sabe que eu tenho sido fiel, tenho andado na integridade diante do Senhor, tenho te servido com integridade. O Senhor disse: volte e diga a ele que ele não vai morrer, estou acrescentando mais 15 anos à sua vida. Só que nesses 15 anos, ele não organizou o que ele precisava ter organizado. Porque o seu filho foi uma aberração. O seu filho foi um dos piores reis que já houve em Israel. Só que tem uma coisa interessante. Você vê que tudo tem jeito, né? Mesmo esse filho sendo um dos piores reis que fez coisas abomináveis, tudo que o pai construiu, ele foi desconstruindo. Tudo que o pai construiu para o reino e para Deus, ele foi desconstruindo. Só que, olha que coisa interessante, ainda na última hora, houve mudança. Na última hora, ele mudou. Ele se arrependeu e se voltou para o Senhor. Isso mostra que não importa o quanto uma pessoa tenha errado na vida, o quanto besteira ela faça na vida. Quando ela toma uma decisão, a palavra é decisão. Quando ela toma a decisão de mudar, ela muda e pode ter começado muito mal e terminar muito bem. Amém? Fique em pé, por favor, dá os versículos aqui. Pode passar. Diga comigo: mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar, disse Jesus. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam. Mas, diga comigo, ai daquele por meio de quem elas acontecerem. É inevitável que coisas absurdas aconteçam. Mas a palavra é ai daquele. Feche os seus olhos, por favor. Se Deus fala conosco novamente sobre essa mensagem tão importante, falando a respeito de uma linhagem fiel, de um povo com um DNA de fidelidade, DNA de fidelidade correndo no seu sangue. Deus tem procurado essa linhagem. Que tipo de descendentes nós vamos deixar para este mundo? E quando nós falamos que tipo de descendentes, não pense que nós estamos falando simplesmente, você olha e diz assim: não, meu filho é um homem de caráter, minha filha é uma mulher de caráter. Não, nós estamos falando de alguém que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, que reverencia ao Senhor, que anda no temor do Senhor, que carrega no seu DNA a fidelidade. É isso. É sobre isso. Que é esses que Deus tem procurado. É esses que Deus tem procurado. Por isso é tão importante. Nós queremos tanto que Deus nos promova, que Deus nos exalte, que Deus nos prospere.
mas nós não entendemos que é mais do que isso que Deus busca. Porque se não há correndo dentro de você esse DNA, se Deus não encontrou em você essa linhagem de sacerdote fiel, de homens tementes ao Senhor, Ele não pode fazer. Sabe uma coisa absurda que Ezequias fez? Foi quando Deus mandou que o profeta fosse falar com ele, e tudo que viria sobre a casa dele, ele respondeu mais ou menos assim: boa é essa coisa que o Senhor vai fazer. Porque na cabeça dele Deus ia fazer só nas gerações futuras. Então quer dizer, se não é comigo, se não é no meu tempo, o resto, dane-se. Dane-se os meus filhos e dane-se os meus netos. Não, de maneira alguma. Que a nossa linhagem, o fruto dessa fidelidade, esse futuro de paz, você viva ele, você desfrute dele com seus filhos e desfrute dele com seus netos. Não é verdade? Que delícia! Desfrutar com os filhos, desfrutar com os netos do futuro de paz, de um futuro bem construído em Deus, de uma geração de homens e mulheres fiéis ao Senhor, de grande integridade. Por isso, não é simplesmente vir ao culto. É como hoje parar e pensar: como está a minha casa? Conversar com os filhos, dizer: queridos, papai e a mamãe não quer ser uma espécie de Eli dos dias de hoje, que Deus vai cobrar de nós a omissão, que Deus vai cobrar e dizer: você honrou mais aos seus filhos do que a mim. Não honre mais a seus filhos ou a quem quer que seja mais do que a Deus. Porque inclusive para você tê-los com você, você vê que Eli acabou nem desfrutando disso. Para a gente desfrutar de coisas tão especiais como a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos, nós precisamos da bênção de Deus. Não é verdade? Desfrutar da comunhão com o Senhor. Converse, ensine. Você não pode vir a cada reunião e imediatamente você já está fazendo aquela ressonância profunda e analisando já coisas que você já vai mudar, coisas que você já vai eliminar da sua vida, coisas que você vai adotar. São práticas. Às vezes quando nós falamos de um culto de ação de graças em casa, um culto familiar, tem gente que acha assim: eu acho que não é bem assim, querido. Você ensina com exemplo, viu? Você ensina com exemplo. Você vai ensinar teus filhos a amarem o Senhor, a temerem ao Senhor. Eles vão carregar isso para a vida, do tempo que o papai e a mamãe oravam em casa, meditavam, conversavam com a gente sobre a palavra. A palavra não volta vazia. A palavra não volta vazia, a palavra vai estar lá. Quando você lança a palavra no coração, e lembre-se, não fique cobrando do marido ou cobrando da esposa de forma exagerada. Puxe com exemplo. Puxe com exemplo. Puxe com exemplo.
Seja um grande exemplo. Comece a puxar, fazer, colocar em prática, porque isso é contagiante, vai influenciando. E se Deus colocou a responsabilidade da liderança espiritual, naturalmente, biblicamente, a liderança espiritual é do homem, mas se o homem não assume, alguém tem que assumir. Não é verdade? Alguém tem que assumir. Alguém tem que puxar a fila. Para que todos possam desfrutar do bem-estar das promessas do Senhor, das maravilhas das promessas do Senhor. Que Deus não cobre de nós. Hoje o mundo está um caos, as famílias estão se deteriorando, e é justamente a ausência da palavra de Deus, é justamente a ausência do poder da palavra viva e eficaz. Mas que a sua casa, como nós lemos aqui, seja uma casa firme. Que o seu sacerdócio seja um sacerdócio firme, fiel. E haverá uma diferença. Haverá uma diferença e todos vão ver essa diferença. A diferença na sua casa, que é realmente um lar de bênção, um lar de paz, uma família abençoada, um lar próspero, ausência de necessidade haverá, vida e vida em abundância, quantidade excessiva mais do que o necessário. Isso é maravilhoso. Amém?